E aí, tudo certinho? Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Estamos começando uma nova edição para você. Hoje a gente vai falar aqui de AIDS, uma doença que às vezes as pessoas se esquecem, né? Mas que ainda continua presente na sociedade. E a gente está fazendo esse programa porque dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e outras doenças transmitidas pela via sexual. Por isso a gente está aqui para conversar, fazer um debate, para a gente esclarecer você também. A gente vai tentar focar um pouco em Guarulhos, mas claro, levar um pouco para você do panorama geral da doença, como é que está hoje. Então, vou apresentar aqui quem vai debater com a gente no programa. Hoje a gente convidou para estar aqui o Alfredo Pina, que é professor de Ciências da Saúde da Universidade UNG. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Agradeço bastante o convite também. Eu espero poder contribuir com algumas das informações mais interessantes e relevantes também para o campo da promoção da saúde, da qualidade de vida e pensando também que a sexualidade, de uma forma prazerosa e segura, acaba sendo um grande item que a gente precisa considerar também nesse dia de campanha. Não tenha dúvida, a gente vai falar muito disso tudo aqui, tá? Com a gente também a Keila Costa, que é coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, agora essa sigla nova IST AIDS. Keila, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Eu que agradeço a oportunidade para poder tratar de um tema tão importante, de uma data, né, significativa, o 1º de dezembro, que está se aproximando, para que as pessoas possam fazer um teste para saber o seu status sorológico e assim ter o tratamento adequado. Muito bem, a gente vai falar depois aqui do programa dos locais que as pessoas podem procurar, como é que é essa campanha aqui em Guarulhos, enfim, você vai ficar aí sabendo de tudo. E também com a gente o Valdecir Moreira de Brito, mais conhecido como Professor Brito, diretor do Instituto Diet. Professor, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito essa oportunidade, porque esse 1º de dezembro eu acho que vai ser um dos mais importantes, porque esse assunto ainda está sendo muito, aliás, está crescendo assustadoramente no nosso meio, né? Por fato dessas campanhas todas, que faz um bom tempo que não se faz, né? Eu acho que o município que mais faz campanha é Guarulhos, né? Mas ainda falta uma campanha nacional. Então eu agradeço muito a gente que está lá, né, na ponta, recebendo os pacientes que passam por CTA, fica lá com a gente, né? É dali que a gente tenta fazer alguma coisa para poder andar, né? Então, muito obrigado por poder estar aqui. Imagina, acho que até pela profissão do Alfredo, da Keila, pelo cargo e profissão, acho que fica mais fácil e claro entender o que eles estão fazendo aqui, mas aqui eu usei uma sigla, né? Instituto Diet, então eu queria começar pelo senhor para explicar para a gente o que exatamente faz o Instituto Diet. Bom, o Instituto Diet, ele está há 26 anos, né? Aqui trabalhando em Guarulhos. Eu acho que é a principal entidade hoje que cuida, né, dessas doenças. Eu sou o 3º presidente, tá? Há 26 anos que nós existimos. Então, nós fazemos, quando passa lá pelo CTA, né, que é feita a testagem, que se descobre a doença, então é encaminhado para o Instituto Diet. E o Instituto Diet, então, faz todo aquele trabalho, né, de acolhimento, encaminhamentos todos, né? A gente, bom, todo tipo o paciente, quando ele chega... completa ao paciente, completa. Quando ele chega, ele está precisando de tudo. Até financeiro, né? Uma cesta básica, enfim, aquele acolhimento todo. E não é, às vezes, só ele, né? É a família toda que precisa ser acolhida nessa hora. Porque é um assunto realmente muito delicado, Mas né? ele é voltado para esse público soropositivo, é isso? É para esse público soropositivo. Nós atendemos todos que chegam lá, mas o soropositivo tem prioridade. Certo. Bom, agora eu vou fazer uma provocação para vocês, que eu sempre faço no programa, até para a gente poder tocar e depois entrar, é claro, se a AIDS tem sintomas, meios de prevenção, meios de transmissão, etc. Mas será que hoje as pessoas estão se esquecendo de se prevenir, de novo, né, de usar o preservativo? Será que sim? Porque a gente via muito no final da década de 80, começo da década de 90, né, campanhas insistentes para que as pessoas se prevenissem, porque estava muito latente a doença, as pessoas não sabiam ainda como tratar, a medicina não tinha avançado nesse sentido, então muita gente morria bestamente, né, então isso acontecia muito, artistas renomados, conhecidos, Cazuza, Freddie Mercury, etc, etc, e aí tinha uma campanha muito intensa, né, sobre isso. E hoje a gente não vê tanto a campanha mais, né? Pelo menos eu desconheço tantas campanhas mais, até como o professor Brito citou aqui. E também, eu acho que as pessoas estão um pouco se esquecendo de prevenir hoje, né? Você vai muito na balada, bebe, brinca, dança e tal. E eu acho que as pessoas estão se esquecendo mesmo. A palavra é esquecimento. Porque falta de informação hoje não é mais, né? Com a internet é mais esquecimento. Vocês acham que as pessoas estão se esquecendo mesmo? Queria a visão de vocês. Bem, eu posso
começar também pensando em algumas questões que a gente trabalha muito no Hospital das Clínicas, aqui também na UNG, com os nossos alunos na formação. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, a década de 80, como você falou, foi realmente muito marcante, não só para a questão do HIV/AIDS, mas para outros hábitos de saúde, atividade física, proteção solar, parar de fumar, enfim. Foi um período muito forte nesse campo da prevenção. Só que, como você bem falou, só a informação é um ingrediente muito interessante, mas ele sozinho ele acaba perdendo muita força. Então, a gente tem hoje tentado trabalhar muito na formação, que valoriza muito o quê? Essa reflexão, esse diálogo que a gente possa permitir realmente a perceber onde está o prazer de uma forma segura, né? Então, quais são as formas de transmissão, pensar que o sangue, o leite materno, a secreção vaginal e o sêmen, né? Então, o esperma, tanto na hora que ele vai lubrificar o pênis, mas também o gozo, enfim, são formas de transmissão, mas também não desatrelar a questão do prazer. E o que você fala do esquecimento, ele é bem interessante porque a gente vive, hoje em dia, cada vez mais, a qualidade de vida que a gente tem com o tratamento, com o acompanhamento que se tem, para as pessoas que são portadoras do HIV, melhorou muito nas últimas décadas. A gente tem esse grande avanço. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura de que tá tudo resolvido, como o professor Brito bem salientou, importância, né? Não dá para a gente esquecer de jeito nenhum. E não é só para o dia 1º, todos os dias do ano, mas, ao mesmo tempo, aproveitar esse embalo para que a gente possa realmente resgatar esse ponto, né? Motivação, informação e oportunidades. É por aí, Keila? Isso, acho que você trouxe uma coisa importante, que é os contextos, né? A gente viveu uma década de 80 um cenário, nos anos 90 outro, e nos anos 2000 a gente está vivendo uma outra forma de prevenção. A prevenção clássica sempre foi o preservativo, hoje a gente vê que o preservativo não consegue dar conta. Hoje o programa nacional, né, o programa estadual, o programa municipal fala em prevenção combinada. O que é prevenção combinada? É você ter um cardápio de várias formas de se prevenir, dentre elas o clássico, que é o preservativo, mas também pensar o teste como prevenção. Então todas as nossas unidades aqui do município de Guarulhos faz o teste rápido, que através de uma gotinha de sangue, numa porção digital, você tem a oportunidade de você rever as suas práticas. Porque a partir do momento que você revê, que você tem a oportunidade de ter um acompanhamento, né, de uma equipe multiprofissional, onde vai fazendo um aconselhamento e tratando uma questão importante que é vulnerabilidade. Você falou uma questão importante, a questão do uso de droga, a questão do uso do álcool, tudo isso vai fazendo com que as pessoas, né, fiquem cada vez mais vulneráveis e aí, portanto, a questão do não uso do preservativo, porque sobre o efeito do álcool, é claro que esse preservativo ele não vai ser muitas vezes colocado adequadamente, ele pode romper, ele pode não ser utilizado. E também tem uma outra questão, o próprio amor é uma vulnerabilidade, porque as relações, elas começam e permeiam pelo preservativo, mas na sequência dos vínculos vai se deixando, né, o uso de lado e aí você vai se colocando cada vez mais em vulnerabilidade. E hoje a gente tem que trabalhar muito essa questão da vulnerabilidade e desmistificar, não existe grupo de risco. Existe... Eu perguntava aqui, existem ainda os chamados grupos de risco? Olha por favor, só. Não tem mais isso. Não. Existe mais. Não. O mais perigoso hoje é não grupo de risco. Porque o grupo de risco já sabe que é de risco, né? Então ele se preserva mais. Aí que está o problema de aumentar. Né? Mas não tem mais o Não, conceito, né? E a gente tem que desconstruir esses grupos, porque senão a gente volta à questão do contexto histórico dos anos 80, que as pessoas que eram infectadas pelo HIV foram as rotuladas, estereotipadas, que foram os homossexuais, os haitianos, os hemofílicos, Os usuários de drogas injetáveis por conta da da heroína, que aí a gente tem até... E as trabalhadoradas do sexo, Sexo. né? As hookers, né? Isso. Então a gente tem aí todo um contexto que... Profissionais do sexo, que nós cuidamos muito lá, né? Nós temos um programa lá maravilhoso. Que até o contexto dos anos 90, a gente tinha um contexto que as pessoas não se identificavam. Se eu não sou prostituta, se eu não sou usuário de drogas, se eu não sou hemofílico, se eu não sou haitiano, que são os 4Hs, eu não me identificava como uma população em vulnerabilidade para a questão do HIV. E hoje eu tenho que reconhecer que se eu transo e se eu não faço nenhum uso de um método, né, de prevenção, eu tenho a possibilidade de se contrair o vírus HIV por essa relação sexual. Uma relação sexual não só... E a gente tem que discutir isso, tabu, acho que o professor traz uma coisa importante, que é discutir a sexualidade de uma forma natural e prazerosa, que a gente está falando de práticas sexuais orais, anais e vaginais. E só um adendo que me intriga muito e também que eu tenho percebido por ser professor em sala de aula,
o não matar mais, né, é que deixou todo mundo mais, né, à vontade, entendeu? Quando não se morria mais, ficou sossegado, eu não morro mais com essa doença, né? Já tem um coquetel, eu vou tomar remédio, aquela coisa toda. Só que ele esquece que esse coquetel, né, traz outras situações na vida dele, que ele acaba desistindo E é muito importante falar isso. Ele acaba desistindo do tratamento, porque ele é muito intenso, ele realmente mexe com toda a questão, né, física, psicológica, então nem se fala. Então essa questão de não usar preservativos veio dessa história de realmente não morrer mais com AIDS, né? Então eles estão mais assim, mais à vontade. Essa questão de voltar de novo a mostrar que morre sim, de outras formas, né? A desistência do tratamento é o que mais acontece. É muito difícil aquele tratamento, né? O pessoal chega lá com situações muito difíceis. Então, essa questão de não morrer mais, que é uma mentira, que não é uma verdade, acaba morrendo de outra forma. Então, isso precisa trazer de novo a esses programas, mostrar que não é assim, né? Eu acho que foi aí que o pessoal ficou mais sossegado quanto à questão de não usar. A gente tem que sempre passar o alerta de que é uma doença, né? Não tem cura, né? As pessoas têm que se conscientizar disso, e que apesar de os efeitos terem diminuído muito, né? A gente vai passar os colaterais também, mas não ainda tem cura, né? E ainda assim você vai ser uma pessoa doente, então a gente tem que tentar evitar ao máximo que a doença se alastre. Só para a gente pontuar e deixar delimitado aqui, né? Então a gente passou por prevenção, que você falou, né, Keila? Preservativo, e também você tinha citado outra coisa. Vulnerabilidade, o conceito de vulnerabilidade. O amor, né? Não deixar que o amor leve, né, para o não uso do preservativo também, que você tinha usado. Então, a prevenção continua essa. A gente citou os meios de transmissão que o professor citou, né, professor? Dá para a gente repetir? Bonitinho. Sim, se a gente for pensar, né, o sangue, o leite materno, a secreção vaginal e também o esperma, né, o sêmen, ele acaba são as vias que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, até pela questão da febre amarela, mosquito, fiquem tranquilos nesse sentido. A gestante automaticamente passa o vírus para o bebê? Então, isso é uma coisa que é bem importante para salientar a questão dos serviços. Então, o pré-natal, tanto para o homem quanto para a mulher, também vale muito a pena que a gente faça realmente um controle bem combinado, porque tudo isso vai ser bem avaliado pela equipe de saúde. Mas não é sempre que acontece, né? Se bem acompanhado, o risco é muito pequeno, mínimo. Agora, a questão é não deixar de lado essa parceria, que é sempre muito bem-vinda, tanto a mulher quanto o homem. Mas é bom esclarecer. E o tratamento, que o professor começou a entrar lá, mas eu vou retomar no próximo bloco, porque você falou de coquetel, né? Tinha a tal da sigla da AZT, também não sei mais se usa hoje, a gente vai conversar disso, mas como a gente foi muito en passant, a gente precisa explicar agora realmente esses meios de tratamento, né? Explicar como é que está se combatendo o vírus, a expectativa de vida, inclusive, de quem tem o vírus hoje, que está perto do normal, pelo que eu andei lendo, né? Mas para a gente poder aprofundar no tratamento, acho que prevenção, transmissão, a gente conseguiu a contento, e aí a gente vai entrar nos testes, né? Nas campanhas de testagem aqui de Guarulhos, até para você saber com que frequência você deve fazer ou não o teste, né? Procurar aqui o pessoal especializado. Vamos fazer a pausa então para a gente beber uma aguinha aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão de seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Todas as terças e quintas, a partir das 5 para as 2 da tarde, a TV Câmara Guarulhos inicia a transmissão ao vivo com flashes e entrevistas com os vereadores, além, é claro, da íntegra dos debates e votações da Casa Legislativa. Exerça sua cidadania e acompanhe os trabalhos parlamentares.
Sessão ordinária, toda terça e quinta, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente falando aqui sobre AIDS, 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS. Se esqueceu que a doença existe? Pois é, existe. A gente tem sempre que alertar você aqui e a gente está recebendo aqui bastante gente para conversar com a gente. Você já viu aqui antes do intervalo todo o pessoal que está debatendo com a gente e a gente falou de tratamento antes de ir para o intervalo, né? Então eu queria saber de vocês como é que está o tratamento hoje, como é que se trata o vírus e a expectativa de vida das pessoas que estão realizando esse tratamento. Por favor, quem puder falar. Pode. Não, pode começar. Acho que é importante, eu acho que a questão do tratamento, a gente falava no bloco anterior sobre a questão da banalização, então, na verdade, o que a gente tem hoje, né? Hoje, você descobrindo que tem o vírus HIV, você já entra com a medicação. É diferente de, em outro contexto, né, que a gente esperava a imunidade, que é a célula CD4, né, abaixo de 350 para entrar com o tratamento antirretroviral, mas agora o fato de você saber o seu status sorológico sendo positivo, a gente já entra com a medicação, porque todos os estudos já apontam, quanto mais cedo você tratar, melhor a sua qualidade de vida. E durante anos, principalmente nos anos 80, as pessoas morriam por quê? Porque a imunidade ela é suprimida. E quando a imunidade cai, vêm as doenças oportunistas. Então as pessoas têm aquele equívoco, né? Ai, morreu de AIDS. Não, o que o levou à morte foi a doença oportunista. É a tuberculose, é a neurotoxoplasmose, né? É a pneumocistose. Então muitas pneumonias matavam as pessoas. E hoje, com a tecnologia que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, hoje a gente tem um dos programas reconhecidos no mundo inteiro, né? Pela sua tecnologia de ponta. Né? É o SUS que financia. O coquetel. Toda a medicação para o tratamento, né, da AIDS, né, para a gente combater essa doença, já que ela não tem a cura, ela é disponibilizada no Sistema Único de Saúde. Mesmo as pessoas que têm convênio, elas fazem acompanhamento com seus médicos, especialistas, infectologistas, né, daquele que ele cria o vínculo, mas a medicação ela não se compra nas farmácias. Você tem que retirar e você tem que estar vinculado ao Sistema Único de Saúde, porque é lá que você vai retirar, e por isso a importância de conhecer o sistema de Guarulhos, quais são os ambulatórios, né? A gente tem 3 ambulatórios no município, 2 que tratam adultos, um na região central e outro na região dos Pimentas, e a questão da criança e do adolescente, e da criança exposta ao HIV, que o fato da mãe, né, falava-se muito da questão do pré-natal, por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Por isso a importância de fazer os testes durante a gestação, para que essa mãe possa ter o acompanhamento necessário com a medicação antirretroviral, né, adequada à gestação para proteger essa criança. E a via de parto, hoje a gente sabe, né, que não necessariamente, alguns anos atrás pensava-se na questão apenas da cesárea. Hoje a gente tem que entender por que a medicação tem que entrar precocemente, porque hoje a gente tem que levar em consideração que a pessoa indetectável, ou seja, ela tem o vírus, mas nas metodologias, né, de exames não consegue captar esse vírus e, portanto, ele vai ser considerado indetectável. Então, a pessoa indetectável significa que ele não transmite. E isso é importante, porque para a grávida é o que vai
fazer com que essa criança não tenha essa infecção na gestação, né? E é claro que após esse nascimento a gente entra com a profilaxia, né, que é antirretroviral também para o bebê nas primeiras horas de vida, para que a gente, de fato, tenha a eliminação da transmissão vertical e a orientação que é dada no aconselhamento sobre a amamentação, que ela tem que ser interrompida. E o SUS fornece a fórmula láctea, que é o leite, já que tem a suspensão do leite materno. Bacana, atendimento completo, então. Completo. Mas só para entender, professora, então a pessoa descobriu que tem, entra esse remédio, né? E esse remédio diminui a carga de vírus no organismo, é isso? E aí transforma a pessoa em indetectável, é isso? É assim? Perfeito. Sim, porque a questão justamente você melhorar também a resposta imunológica da pessoa e, de uma certa forma, garantir uma qualidade de vida maior. E, como você falou antes, uma sobrevida também um pouco mais aumentada. E é interessante a gente fazer esse contraponto pensando justamente também na forma de prevenção quando acontece alguma coisa inesperada também, né? Quando, por exemplo, se rompe o preservativo, são todas profilaxias, né, pós a exposição que a gente tem que ficar bastante atento. Até quem trabalha na área de saúde, muitas vezes quando tem um evento também pérfuro-cortante, se machuca e precisa fazer a profilaxia, a gente padroniza também a questão das 72 horas. Então, aconteceu algo, a gente tem esse conhecimento de onde buscar o apoio, acaba sendo uma informação realmente vital. O que o professor está trazendo é uma coisa muito importante, que é o que a gente está tentando divulgar. O nosso munícipe ele desconhece muito o nosso atendimento aqui. Então vamos falar do atendimento. O que tem em Guarulhos para atender o... Vamos pensar aqui no que ele está trazendo com relação à PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. Ela pode ocorrer pela violência sexual, ela pode ser pela uma atividade sexual consentida, porque a gente está pensando, não usou preservativo, sem proteção, o preservativo pode ter rompido, ouviu no bairro que fulano tem HIV, outro que tem AIDS, enfim. Aonde ele deve recorrer? Ou aquele trabalhador da saúde, ou aquele trabalhador que está no espaço doméstico, as diaristas, elas também se acidentam com seringas, porque as pessoas hoje, né, dentro de casa são insulino dependente, em geral, às vezes não coloca dentro do Descartex ou numa garrafa PET, para esse pérfuro cortante não acabar colocando ele em exposição. Então, a gente está falando de PEPs. Toda vez que a gente fala de profilaxia, a gente está falando de profilaxia pós-exposição, que são as PEPs. Essas PEPs, elas são para acidente com material biológico, violência sexual, ou relação consentida. Todas as nossas unidades no município, né, de pronto atendimento e as UPAs, elas têm esse atendimento 24 horas, porque é um atendimento de urgência. Então, aconteceu, eu tenho a informação, eu não vou procurar a atenção básica, que são os nossos postos, a nossa unidade. Você tendo esse conhecimento, é claro que quando chega lá, é direcionado, mas as nossas unidades para as PEPs é a rede de urgência e emergência. E no futuro, o município de São Paulo e outros, e Guarulhos ainda não foi direcionado pelo programa estadual, mas a gente tem que falar em PrEP. O que é PrEP? A gente está falando de pós-exposição, mas a gente também tem que falar enquanto política pública, que já está sendo discutido no Ministério, aqui no programa estadual e aqui no programa municipal, porque ainda não chegou, mas chegará. Da mesma forma que chegou a PEP no município, a gente vai chegar com PrEP. Mas a PrEP é um público específico, é um homem que faz sexo com homens, que é uma classe social mais elevada, mas são aquelas pessoas que se declaram com dificuldade de usar o preservativo. E aí não consigo usar direito. Não consigo. E ele coloca em vulnerabilidade, portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar. É uma questão polêmica, né? Porque vários especialistas, uns concordam, outros discordam, mas aqui a gente está tratando na perspectiva do direito. Então, é um direito do usuário ter todas essas informações para que ele possa ter o tratamento. Teste você faz na atenção básica em todas as nossas unidades, né? São 69 unidades básicas. Pode fazer também nos nossos centros, né, especializados de tratamento. A gente tem o CTA, que fica aqui na região central. A gente tem o SAI Carlos Cruz, que atende lá na região dos Pimentas, que também pode fazer o teste. A gente tem o SAI Pediátrico, que fica dentro do nosso ambulatório da criança, que trata as crianças expostas ao HIV e as crianças, né, em acompanhamento e até os adolescentes. E a gente faz a transição. Quando ocorre os 18 anos, vai para o ambulatório do adulto. Maravilha, tem bastante local. O DIET testa também? Faz testagem? Não, né? Nós não temos essa... É só encaminhamento e acolhimento mesmo, provavelmente o ano que vem a gente vai estar pronto para fazer a testagem também. Legal. Qual foi o pior caso que você pegou lá, professor, que você se lembra? Nossa, pior.
São muitos. O mais dramático, não sei, aquele que te chamou mais atenção, te marcou mais. Olha, tudo muito dramático, né? Você disse que os profissionais do sexo aparecem muito lá, né? Não, eles são mais afastados. Os gerentes é que vão até lá buscar os preservativos, né? Mas são muitos casos. Olha, não tem. O Diet dá preservativo, é isso? Isso, ele faz a distribuição, ele recebe do governo e faz a distribuição nas casas, né? E a gente faz a prevenção também nas casas noturnas, né? A gente leva palestras. E só tentando, né, eu acho que fazer essa articulação junto com a sociedade civil, que ela também soma no contexto da promoção e da prevenção. Porque eles vão em espaços que a gente não consegue acessar. Acessar por conta do horário, porque a gente trabalha no horário comercial. Acessar por conta, inclusive, da população-alvo, né, que é a população das casas de prostituição que a gente tem mapeado dentro do município. E eles conseguem fazer esse trabalho, inclusive fazendo a orientação sobre os testes. O município ele tem uma tecnologia muito importante que é um CTA itinerante, é um centro de testagem, que é um carro, né, com uma equipe multiprofissional, bem preparada, que vai até esses locais, porque a gente também fornece os insumos. Da mesma forma que o Instituto Diet é abastecido pelo município, e eles também repassam para as áreas de vulnerabilidade, que não é somente as casas de prostituição, mas a gente também tem as saunas. A gente teve esse ano, né, uma preocupação muito grande, porque a população HSH, que é um homem que faz sexo com homens, a hepatite A, que nunca foi, né, considerada uma IST, tá aparecendo agora. Em 2017 ela se tornou. Porque a gente tem aí as práticas sexuais orais e, portanto, contato da boca com o ânus, com oral fecal e, portanto, aquilo que era contato com a comida, com o talher, com o copo, também passou a ser uma prática aí, né, que você pode contrair uma doença que até então não era considerada uma IST. E hoje a gente tem todo esse cuidado. Então a gente tem feito uma ação conjunta. Eu acho que espaço como esse, onde coloca a sociedade civil, a universidade, porque a gente tem uma relação muito boa com a UNG, né, para poder fazer essas discussões de prevenção. Professor, aquele caso, por favor, o que mais te marcou para a gente poder fechar esse bloco para o intervalo? Olha, como eu citei lá no início, né, quando se toma o coquetel, se tem várias reações, né? Sim, a tecnologia mudou muito, mas ainda, quando, por exemplo, se não tem um medicamento para o coquetel e se utiliza um outro, é muito difícil. Um caso, tá bom. São muitos, mas eu vou contar um então, de uma pessoa que me ligou, me ligou, era 1 da manhã no sábado. E a filha ligou, e aí ela queria se matar, ela tinha tomado um remédio novo, né? E deu reações psicológicas, né? Então ela, às vezes, tem alucinações, muitos têm alucinações. E o problema nessa área é a alucinação, naquele momento difícil dela, que se você não estiver próximo, a família, entendeu? Então o mais difícil que eu encontrei esse ano foi o mais, que eu estava muito longe, e eu não tinha muito o que fazer. E aí eu fui cuidando dela por telefone. Né? Então esses casos acontecem, e outros que vão também. O maior problema que a gente tem encontrado lá na ponta, que as pessoas não assistem, a gente assiste lá. É chegar lá de uma forma assim completamente desorientada. E aí nós temos que fazer aquele trabalho todo de acolhimento, chega muitas vezes porque está com fome, não tem várias questões sociais nessa história, que entra a questão falta do emprego, a discriminação, enfim. Então ele fica desestruturado de todas as formas, ainda mais quando tomou remédio. A mudança de remédio é difícil, então ainda está, né, tem gente que não se adapta, e aí essa hora é difícil. É um trabalho extremamente delicado. Eu vou chamar aqui mais um intervalo, na volta eu quero saber aqui do professor Pina, como é que você fala com seus alunos sobre isso. Eu acho legal a gente mostrar como é que a universidade está atuando, e aí tem algumas questões assim, mais específicas que a gente vai tratar. Por exemplo, há uma diferença entre ter AIDS e ser portador de HIV? Muita gente fala, então é importante a gente passar esse tipo de coisa. Coisas que eu quero ouvir aqui do professor Pina e também de vocês dois, claro. Mais uma pausa e a gente volta então daqui a pouquinho com este Câmara em Pauta sobre AIDS, dia 1º de dezembro, dia de combate mundial à AIDS. Já voltamos.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Legal, Câmara em Pauta de volta. A gente está conversando aqui sobre AIDS e doenças transmitidas pelo sexo. Lembrem-se, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente está recebendo aqui hoje o Alfredo Pina, que é professor de Ciências da Saúde da Universidade UNG, a Keila Costa, que é coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, e o Valdecir Moreira de Brito, que é diretor do Instituto DAET, que dá o acolhimento social aqui em Guarulhos para essas pessoas. Antes de ir para o intervalo, eu deixei uma questão para você, professor. Como é que o senhor aborda o assunto com os seus alunos? Então, e é bem interessante a gente poder pensar que realmente a universidade, assim como a sociedade civil, os serviços locais, a gente está muito preocupado realmente em fazer uma integração cada vez maior. E os futuros profissionais de enfermagem, odonto, educação física, psicologia, enfim, vários profissionais da área de saúde, terem realmente uma preocupação grande de fazer algo também com a pessoa. Então, com esse paciente, com essa pessoa que chega para você numa ação educativa, e em saúde, a campanha ela tem o seu efeito, mas também as ações educativas ao longo do caminho também ajudam muito. E saber como lidar com a sexualidade, a prática sexual, geralmente é um tema mais velado. Então, para nós... ainda há muito preconceito e receio ainda de tocar no assunto, ou não? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa história também no Brasil, as pessoas têm muito pudor em relação à prática sexual, para algumas coisas um pouco mais escancaradas e para outras, especialmente quando a gente está pensando essa interface com a prevenção e a promoção da saúde, como algo que fica muito distante da realidade. E a intenção da gente é justamente mostrar que é algo que é um dos principais, dos elementos essenciais da qualidade de vida da pessoa, assim como o trabalho, o lazer. A atividade sexual também é muito importante, independente da orientação sexual ou das escolhas, porque também quando a pessoa não quer praticar o sexo, ela também está fazendo um direito dela do exercício do corpo, da sexualidade, claro. Como a gente falou antes, uma visão mais integral desse ser humano. Então, para nós, formadores, a gente tem uma tendência muito grande hoje de buscar mesmo o cuidado centrado na pessoa, sem esquecer os contextos. E como a gente falava antes, eu preciso conhecer realmente o que é meu território, onde eu moro, o que tem para me ajudar, quais são os outros setores que estão envolvidos nessa batalha. Então, se a gente for pensar o serviço social, a questão da educação, quantos dos jovens, especialmente os garotos, a gente também tem feito umas ações interessantes também com as escolas, para que a gente possa realmente retraduzir essa questão da prática sexual,
que ainda fica muito forte para a questão, especialmente dos meninos. Não que as meninas não sejam importantes, pelo contrário, até é uma população que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Mas muitas vezes ela tem uma pressão muito grande de que tem que comparecer sempre, o homem tem que estar com a iniciativa sempre, a todo momento, e de uma certa forma isso também deixa um pouco mais exposto a algumas situações mais vulneráveis. Então a gente pensar realmente como que a gente pode abordar tanto o garoto, o jovem, pensando na população idosa também, que a gente de uma certa forma também não se considera mais, como que a gente aborda o idoso também tem a sua sexualidade preservada. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê que é um grupo que também nos chama mais atenção. Claro. Né? Então, a intenção é que esse profissional ele saia mais para querer conversar, não priorizar. Tem que ser uma coisa ou outra. Mas conversar sobre as diferentes formas de prevenção que a pessoa tem. Antes da gente falar daquela coisa, a diferença entre ter AIDS e ser portador do HIV, eu quero só fazer uma viajada aqui junto com você, prometo que é só uma, tá? Até porque o programa já está chegando no final. Mas você, como professor de universidade, lida com mentes jovens, certo? Sim. Relativamente jovens. O quão distante nós estamos da evolução da sociedade para que se discutamos mais abertamente as milhares de práticas sexuais que existem e que a gente possa, sem receio, abertamente, poder incluir assuntos como esses de extrema importância que estamos fazendo aqui no Câmara em Pauta? Olha, é bem interessante a sua pergunta, porque a gente tem visto alguns movimentos, tanto do Ministério quanto das universidades. Por exemplo, tem um grande pacto em relação às diversidades, que a gente fala hoje também, que é uma proposta muito alinhada com a questão dos direitos humanos, e que, se você for ver, acho que ultimamente a mídia também tem trazido muito esses elementos da transexualidade, da questão de orientações sexuais, das diferentes formas, né, de você expressar a sua sexualidade. Tanto é que a gente não fica tão restrito a um masculino. Então, as masculinidades, feminilidades, as mulheres têm vários jeitos de se proteger também, né? Então, conhecer bem como a pessoa se cuida já é um bom ponto de partida. Agora, muita reflexão ainda está por vir. Eu acho que tem muitas políticas já orientando um pouco mais. Eu sinto que as pessoas são muito travadas, ainda tem muito tabu, e eu entendo que falar de práticas sexuais, de assuntos diversos, é um ponto de partida para a evolução da sociedade, inclusive, quando você consegue se libertar de tabus de bestas, amarras, né? de coisas assim que te prendem, você se torna uma pessoa mais liberta, né? E é um passo para a evolução da sociedade, em termos de mentalidade, eu diria, até em termos de consciência coletiva. Então eu ainda detecto, minha percepção jornalística, de que a gente está muito no início, e que a sociedade brasileira, no geral, é extremamente conservadora. Eu não sei se você percebe. Ela tem esse conservadorismo, sim, eu acho que ainda é muito marcante. A gente, como eu falei, existem estão pipocando, né, algumas iniciativas bem interessantes para a gente poder realmente revisitar esse modelo, que não é realmente de grupo de risco, de pensar um ser humano de uma forma um pouco mais ampliada, né, de saúde também. Acho que a gente tem que pensar que, por exemplo, Guarulhos há 12 anos trabalha nessa perspectiva da intersetorialidade. A gente tem um trabalho muito interessante aqui. A gente parte do pressuposto que quem é que lida direto no cotidiano são os professores. Então, ao longo desses 12 anos, a gente tem feito formação de professores da nossa rede municipal de ensino, da nossa rede estadual. A gente agora, no 1º de dezembro, a gente vai fazer uma oficina no Adamastor, que é justamente com os professores do estado, que a gente fez esse ano. A gente fez um concurso esse ano sobre vídeos de 1 minuto, sobre paródias, então jovens falando a linguagem para jovens. A gente também esse ano, né, no contexto da prevenção, da promoção, sempre buscando essa fala, essa aproximação. A gente fez com a ONG aqui o curso, né, de publicidade e propaganda, pensar em campanhas para o jovem. Então a gente tem feito dentro do município um movimento nessa interface intersetorial, né, entre outras secretarias, subsecretarias. A gente está falando hoje aqui, a gente tem um trabalho recente nesse ano de 2017, considerando um público que a gente tem que discutir, que é a população trans. Então, Guarulhos tem um ambulatório trans, funciona dentro do nosso centro de testagem e aconselhamento. A gente está fazendo um trabalho conjunto com a Subsecretaria de Políticas para a Diversidade. Então, a gente tem muito a fazer. Acho que o município vem aí, né? É claro que tem que desconstruir. Um componente importante que eu acho que o professor está trazendo é a questão do currículo. Não dá para falar, né, de sexualidade, porque isso já é um tema transversal, está respaldado em legislação. Os parâmetros curriculares nacionais da educação já consolida isso. Na nossa rede municipal, a gente tem o quadro de saberes necessários, onde as crianças já das séries iniciais já estão discutindo a sexualidade porque ela tem que ser tratada como naturalidade. Pois é, mas dias atrás a Câmara aprovou um plano municipal de educação
aqui para os próximo período, 7, 10 anos, enfim, e tiraram as palavras, né, da parte de gênero, da parte de sexualidade, enfim, o que eu considero extremamente lamentável. Eu não sei qual é o currículo das escolas, se há nas escolas hoje, né, faz tempo que eu já não sou mais estudante, mas eu não sei ainda se há, mas assim, o que aprovaram aqui foi algo extremamente lamentável. É um retrocesso. Foi péssimo. Mas E que vai na contramão de legislações, inclusive vai na contramão da Constituição Federal. A gente está falando de direitos, os próprios parâmetros curriculares, que foi colocado junto com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, que é a LDB em 96, garantindo tudo isso. Então, vem leis específicas, né, que vão dificultando. Então, o que eu sei é que tem muitos profissionais engajados que acreditam que a gente vai conseguir superar as questões de vulnerabilidade, trazendo a informação através dessas discussões em sala de aula. Por quê? A gente tem uma dificuldade muito grande, é porque a família teria que tratar essas questões. A educação sexual é um papel da família. A escola, ela é também responsável, mas não é a única. A Secretaria da Saúde é responsável também. Mas a gente tem que discutir, porque a escola não deixa a gente fazer o trabalho no contexto da prevenção. Porque ela parte do pressuposto que os filhos... É complementar. Ela é complementar. Eu só um gancho aqui que o professor disse, entra a questão do tabu. Eu estava aqui no dia, né? É um tabu ainda. Então, essa questão de não ter passado... É o que eu disse, assim, a sociedade não evolui. A gente está no início do início. E eu confesso a você que eu sou também professor de ciências no Estado. Eu, como professor, eu consigo dar aula, mas ainda tenho problemas com os pais. Como professor, né? Eu tenho direito, obrigação de dar aula falando de sexualidade. E eu tenho problemas. Então, a questão do tabu que ele disse é uma contradição, né? Em algumas situações nós somos assim, então, né? Mas a questão da sexualidade vem o tabu e eu acho que ainda vai dar muito tempo para poder passar esse tipo de assunto para falar com um aluno menor de 5 anos, 6 anos, 7 anos. E todas as disciplinas poderiam fazer um trabalho. Né? Professora, que a gente está encaminhando para o final do programa, eu queria que você explicasse a tal da diferença entre ter AIDS e ser portador do HIV, para a gente poder encerrar o programa, por favor. Ser portador do HIV significa que eu tenho vírus. Eu posso não saber, mas eu posso transmitir. Então, eu sou uma pessoa vivendo com o HIV. Ter AIDS significa a partir do momento que eu tenho alguma doença oportunista. Ou seja, a minha imunidade, né, ela já está bastante comprometida. A partir do momento que eu saio do critério HIV e vou para AIDS, eu não vou ser mais HIV. Até mesmo porque as notificações compulsórias, que são obrigatórias, ela vai sempre classificar. E é através das notificações que a gente consegue pensar em ações de promoção e de prevenção, porque a gente consegue detectar a faixa etária, a gente consegue detectar a questão do gênero, é masculino ou feminino, para a gente poder pensar. Então, quando a gente diz HIV e AIDS, tem uma longa diferença. O fato de eu ter HIV não quer... Uma coisa importante que eu acho que vale a pena. Né? É isso. Não manifesta as doenças oportunistas, porque ela pode estar em tratamento, não tem um sintoma. E isso é importante porque uma coisa que a gente ainda ouve muito é a questão, aquele fulano é aidético. Não, isso é extremamente pejorativo. Hoje a gente fala pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Tem muita gente que não sabe que tem o vírus, provavelmente, né? Sim, não foi diagnosticado ainda. Até que eu tenho um dado aqui, no Brasil, cerca de 830 mil pessoas têm o vírus, mais 694 mil é que são diagnosticadas, 84%. Até que o índice é até relativamente bom, mas... falta muito ainda. E é interessante ressaltar também a questão de... Tem pessoas que às vezes vivem 20 a 30 anos sem manifestar nenhum sintoma. Então é interessante a gente fazer justamente essa contraposição, que é muito bacana, e realmente, respeito à pessoa em qualquer situação. É por isso que eu termino perguntando, de quanto em quanto tempo as pessoas devem fazer o teste e quem deve fazer? Sempre que a pessoa achar necessário, porque uma coisa da questão do cardápio da prevenção combinada é o teste como prevenção. Então o profissional de saúde não tem que ficar criticando e julgando o usuário que vai lá toda semana fazer o teste. É direito, e toda vez que ele vai lá, ele tem um aconselhamento pré e pós-teste. Então, em algum momento, porque eu não conscientizo ninguém, eu sensibilizo da necessidade do autocuidado, cuidado com o outro. E eu tenho um processo, eu não posso falar que vai demorar 1 mês, 2 meses ou 1 ano. O nosso papel enquanto trabalhador de saúde é atender. E toda vez que ele for lá, e por isso que hoje o teste é como prevenção. Então, quantas vezes for necessário e todas as faixas etárias. Pode fazer, né? Sim. Perfeito. Muito bem. Bom, vamos encerrar a Câmara em Pauta de hoje. Alfredo Pina, muito obrigado por ter vindo. Consideração final para você. Agradeço demais a participação. Obrigadão.
Eu falo alguma coisa? Sim, consideração final. Eu acho que só resgatar essa questão realmente, a escolha de cada um, o autocuidado é de cada um, a escolha é de cada um, mas o apoio pode ser nosso, né? Então, pensar que o profissional de saúde, ele tem aí cada vez mais, o leque está ficando cada vez mais aberto para poder ajudar a pessoa a promover melhor a sua saúde, prevenir doenças e agravos, que de uma certa forma é uma doença crônica, mas a gente pode viver muito bem com ela e especialmente lançar essa mensagem. Acho que é uma oportunidade como a de vocês hoje, ela é bem interessante para a gente resgatar pontos que são essenciais de dialogar nos diferentes lugares que a gente transita. Legal, obrigado, professor. Obrigado. E não se acomodar, né? Agora que não está matando, então que se dane, não vou me cuidar mais, não é bem por aí, né? Justamente o programa foi no sentido contrário, que é para você ficar sempre alerta. Keila, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Eu quero deixar um recado para todos vocês aí. Procurem as nossas unidades, faça o teste, descubra o seu status serológico, porque saber se tem ou não o vírus faz a diferença. Legal. Professor Brito, que prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado. Leve nosso abraço ao pessoal do Instituto Diet. Agradeço a participação aqui. Bom, em nome do Instituto Diet, eu agradeço muito esse espaço. É difícil a gente ter um espaço, né, para discutir esse assunto. Então, eu agradeço muito obrigado. E Guarulhos, né? A gente fala por Guarulhos, pelo que estamos aqui no município. Não esqueça do dia 1º, que nós estamos por aí, né? Fazendo a prevenção toda. Só fazendo é uma ação só para lembrar, né? Isso. Bem assim, né? A nossa programação está no site da Prefeitura, que pode ser consultada. A nossa programação está no site da Prefeitura. Tá bom? E muito obrigado. Valeu mesmo, professor. Bom, então esse foi o Câmara em Pauta de hoje. Lembre-se sempre alerta aí com relação à AIDS. 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente espera ter levado para você a melhor informação possível com esses 3 especialistas que hoje deram uma aula à parte aqui. Se você ficar ligadinho no Câmara em Pauta, toda vez que você assistir o Câmara em Pauta, você tem uma aula sobre algum assunto aqui. A gente já passou por temas históricos, temas da cidade, temas de Guarulhos. Então, ou você tem um debate acalorado, ou você tem aulas e aulas bem interessantes. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos vemos aqui numa próxima oportunidade, você sabe, sempre aqui na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Tchau, gente. Até.